você mostra que você consegue entregar, que você tem autonomia, que você consegue contribuir. Estude nesse nível de ser incoerente a sua função. Sim, você precisa de fato demonstrar todo o seu potencial, mas você não pode perder humildade e honra. Todo mundo já pensou na pergunta: como que eu posso ser promovido? A gente vai falar isso hoje aí para vocês. Antes de mais nada, meu nome é Thiago Silveira. Eu tô aí na carreira corporativa nessa expectativa de ser promovido há mais de 20 anos, aprendendo, apanhando, crescendo. É, E se você caiu aí de paraquedas, o que é esse lugar que você está ouvindo? É um podcast de três amigos, né, que se conheceram na adolescência, seguiram suas vidas e agora voltaram para conversar, compartilhar suas experiências, né, principalmente que a gente gosta de falar, né? Empreendedorismo, negócios, desenvolvimento pessoal e carreira. Que hoje o tema é esse, é carreira e promoção na carreira, né? Porque que adianta eu chegar, seguir algo e não crescer, né? Não evoluir. E hoje é a carreira clássica, aquela que os pais sonharam pra gente. Pelo menos os meus pais sonharam assim. Você chega, estuda, passa numa empresa, num concurso, vai para uma empresa grande, trabalha lá a vida inteira e se aposenta. Eu não sei se isso ainda vai ser possível para novas gerações e até mesmo para a gente, mas esse era o sonho dos nossos pais. Então, além disso, falar de profissional júnior, pleno, sênior, carreira em Y, carreira em X, essa eu nunca ouvi, eu vou inventar e vou mandar para vocês aí. Faz sentido isso para vocês? Hoje a gente vai falar desses temas de promoção e compartilhar essa experiência com todos vocês. Eu já me apresentei, mas eu não faço esse podcast sozinho. Eu falei que são três amigos. Eu vou trazer o primeiro de todos os nossos amigos que estão aqui. E esse é o caso de sucesso, o sonho do pai e da mãe. Pessoa que estudou, que passou no concurso e trabalha hoje há mais de 18 anos na mesma empresa. Eu acho isso fantástico, fantástico. Paulo, você é a melhor pessoa, esse é o nosso caso de sucesso hoje. E eu vou pedir para ele começar se apresentando também, né? Falando um pouquinho dessa trajetória e do que é essa coisa de carreira em Y. Muita gente já ouviu falar, ou gente que nem ouviu falar, mas é uma terminologia que o pessoal coloca aí e tem a ver com essa nossa ideia de promoção. Fala pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo. A gente está indo para o nosso 12º episódio, gente. Vocês têm ideia disso? Então, você quer saber um pouquinho mais, né? Ouvir um pouquinho mais de detalhes até sobre a nossa história e muitas outras coisas ligadas a isso. Dá uma olhadinha nos outros episódios ali. Mas olhando um pouquinho aqui para mim, Thiago, eu fiquei pensando enquanto você falava. Realmente, bicho, foram 18 anos já na mesma empresa. Quando eu olho para vocês dois, eu admiro muito vocês dois, cara. E, pessoal, vai ter mais episódios falando um pouquinho da carreira deles também. Cada um de nós três, a gente se conheceu lá na adolescência, como o Thiago falou, e cada um foi para um lado, sem combinar. Esse negócio aconteceu naturalmente e é até divertido olhar para isso, né? Um virou empreendedor, o outro seguiu uma carreira mudando de empresas, mas de fato se aprimorando e sendo muito promovido. Ele falou que está esperando ser promovido, mas ele esqueceu de falar que foi promovido várias vezes, né? E eu, diferentemente dele, estou na mesma empresa há 18 anos. E é uma bagagem legal, é uma bagagem interessante. Eu não imaginava 18 anos atrás tudo que aconteceu na minha vida nesse sentido. E o que o Thiago acabou de falar sobre carreira em Y, eu, inclusive, em algum momento da minha carreira, tomei uma decisão. A carreira em Y, para quem ainda não descobriu isso, você está seguindo a sua carreira, você está ali se desenvolvendo, você decidiu seguir por uma trilha de conhecimento. Em determinado momento da tua vida, dentro da empresa ou dentro das empresas, você define se você quer ir pela carreira de gestão, gestão de pessoas, ou se você quer ir pela carreira de especialista. E existem especialistas fantásticos, pessoas que são sumidades no assunto, pessoas que entendem demais daquilo, que estudaram muito e que são reconhecidas dentro da empresa e até mesmo fora. E existem as outras pessoas, o outro grupo de pessoas que são gestores, né? Que são aquelas pessoas que acompanham as lideranças da equipe, é o outro lado do Y, que são os responsáveis por
acompanhar, definir, direcionar essas equipes para alcançar esses resultados. Essa é a carreira em Y que o Thiago falou, e isso é uma necessidade para quem está seguindo a carreira corporativa, em algum momento decidir uma coisa importante. Não significa que você não pode ir de um lado para o outro do Y, tá? Mas em algum momento você vai se decidindo e vai ganhando essa experiência para ver onde você se encontra melhor. É isso, Thiago. Cara, se eu puder complementar, primeiro eu não queria te interromper, estava tendo uma aula aqui do professor Paulo, adoro, e é, antes de começar a gravação, a gente estava falando que o Paulo é o terror dos primos. Porque sempre tem uma mãe que fala, porque o teu primo passou no concurso e tá lá super bem, né? E o Paulo é o primo. Coitado dos primos do Paulo, né? Mas basicamente, gente, a gente vai explorar um pouquinho mais esse assunto aqui durante o programa, mas só para ajudar a visualizar melhor, imagine um Y, né? Um risco e duas Uma seções, árvore, né? né? Duas antenas ou uma árvore, enfim, né? E no tronco principal nós temos o cara, por exemplo, que entra como estagiário, ou até às vezes menor aprendiz e vai para estagiário, depois júnior. Aqui na Code a gente até às vezes segmenta em júnior um 2 3 enfim, pleno, sênior. Às vezes também pode ter outras nomenclaturas, né? Na área de tecnologia, algumas outras áreas é assim, mas pode ter outras nomenclaturas à medida que a pessoa vai ficando mais especialista naquilo que faz. Isso é um crescimento linear, mas chega em certo ponto. Imagina um cara super sênior, que já faz a mesma coisa há mais de 5 anos, 7 anos, enfim, ele já está bem estruturado, né? Já está bem decorado tudo aquilo que ele faz. Ele precisa continuar crescendo. E eu vou fazer o que com esse colaborador? Aí vem o Y, né? Ou ele vai numa direção de se tornar ainda mais especialista naquilo, de ser um consultor técnico, um arquiteto de solução, alguém que vai mergulhar ainda mais para criar produtos novos, enfim, ou ele vai na outra perninha do Y, que é ser líder de pessoas, né? Por isso Y, ou ele se torna especialista, ou ele vai ser líder de pessoas, se ele se sentir mais capaz de liderar pessoas, né? Com vontade também de liderar pessoas, ou às vezes a pessoa não gosta tanto assim disso e vai para o especialista, e como o Paulo disse, nada impede da gente pular de uma perninha do Y para o outro, não é uma decisão definitiva para a vida, né? É algo que naquele momento faz sentido para você. Meu, é muito legal essa explicação do Diego, né? Essa questão, ou você escolhe ficar com o produto ou com a pessoa, é mais ou menos assim essa escolha do Y, né? É, uma coisa que a gente estava discutindo, virou até uma brincadeira, a gente resolveu colocar aqui, mas é algo que eu vejo, eu particularmente vi muito no mercado de trabalho, e tem gente até hoje que é assim, que é o cara que faz a carreira em X, né? Eu não sei se o cara faz um X na carreira dele, ou se ele vai para frente, vai para trás, para o lado, para um outro, sabe? E ele não fica ali naquele roda-roda, né? E é muito comum, tem pessoas às vezes que têm 10 anos trabalhando e ele está mais ou menos no mesmo nível. O cara nunca passa de pleno. É uma pessoa que chega, faz negócio, beleza, tal, mas não chega a sênior, né? Não chega a cargo de gestão, não vai para especialidade, às vezes troca de área. É, então, fica legal esse até paralelo de X e Y, né? Um X você acaba indo para todo o lugar. O Diego, ele tem a empresa dele, né? Então eu vou até chamar ele aqui para conversa para ele explicar como que ele vê isso, se é normal, né? Porque a maioria das empresas a gente vê que tem, tipo, esse staff, e muita gente tá nesse limbo aí, né? Diego, como que é a tua empresa? Como que você vê o mercado? É assim mesmo? E o porquê que você acha que isso acontece? Boa. Carreira em X a gente cunhou o termo, né? Acabamos de inventar, porque não existe, tá? A gente. Foi uma piada nossa na preparação do programa, né? Porque realmente tem gente que parece que patina, patina, dá volta, não vai para lugar nenhum. Eu digo que eu comecei a trabalhar com 11 para 12 anos, quando eu encerava plaquinha de cemitério no dia de finados. E pintava a plaquinha, enfim, e ajudava minha tia a vender coxinha, já panfletei, já cuidei de carro.
na adolescência, e depois fui trabalhar, né, sem, enfim, nenhum treinamento, nenhuma, né, enfim, como office boy, fiquei anos nisso, depois fui trabalhar como arquivista em outro lugar, fui trabalhar como telemarketing. E foi terrível para mim, porque, enfim, não estava ainda, né, tão comunicador, vamos dizer, né, até a entrada aí na área de tecnologia. Então eu patinei muito. Então o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que é normal patinar. Ainda mais quando se está no começo da empresa, no começo da sua carreira, da sua vida profissional, se descobrindo, se autoconhecendo, descobrindo o que se quer. Tranquilo. Na verdade, sabendo disso, você que nos assiste enfim, novo, né? Inclusive, trabalhe isso ativamente. Não deixe te levar sem querer, não, pela onda. Não fique, né? Ao relento para onde o vento leva, né? A deriva. Use isso ativamente, né? Se você não tem a necessidade de gerar um salário para pagar as contas de casa agora, tem o privilégio, às vezes, de estar morando com os pais e tudo mais, use a seu favor, fique, às vezes, 6 meses numa empresa, 6 meses em outra. Eu sei que é algo polêmico, muitos vão falar, não, que é isso, mas há um momento onde isso pode ser proveitoso para a sua vida. No entanto, às vezes eu falo isso, a pessoa me responde, ué. Mas tá dizendo que eu não posso mudar de carreira, então, rapaz, pode fazer o que você quiser. Mas tudo que você decide tem consequência. E você não escolhe a consequência, você escolhe a ação. A consequência ela vai vir inevitavelmente, sempre. Então, se você a cada um ano, dois, está mudando de carreira de novo, você nunca está gerando networking, você nunca está, enfim, evoluindo, né, nesse Y, né, que a gente comentou, nunca está, enfim, criando uma carreira, um portfólio. Aí a sua vida fica muito difícil. Eu dava aula numa escola. E no primeiro dia de aula eu entrevistava um por um dos alunos, assim, né? Não era uma sala tão cheia, eram geralmente uns 10 alunos. Então eu ficava ali 5 minutinhos no início da primeira aula, conversando com cada um, para entender por que estava ali, qual que era o objetivo, o que esperava do curso, quem era a pessoa. E muitas vezes era muito comum a pessoa falar assim: não, 2 anos atrás eu queria fazer isso. 2 anos antes disso eu queria fazer aquilo. Agora eu quero fazer esse outro aqui. A pessoa pode, enfim, como eu disse, né, tomar essas decisões, mas a vida fica muito difícil, você ficar patinando e mudando de carreira o tempo todo. É interessante que você se descubra e uma vez. Lembra que tinha uma frase que a gente ouvia muito, Tiago, de um santo lá da Paróquia do Portão, que era: uma vez fixada a meta, é preciso olhar Olha, para lá, sempre sempre para para lá. lá. Exatamente. São José Amarelo, né? Então, pessoal, começamos esse primeiro round dando esse quadro, né, de carreira, de escolhas. E agora a gente vai partir mais para as partes práticas, né? A gente entender aonde está como pessoa e quais são as habilidades que me identificam em tal estágio e o que que eu preciso ter para ir crescendo na carreira. Porque as pessoas estão ali, né? Começando, no meio, no fim, né? Então a gente tem que encontrar, se achar e ver o que precisa fazer para alcançar o próximo passo, tá? Isso aí a gente vai fazendo no quê? No clássico que a gente coloca o profissional júnior, o pleno e o sênior. Eu vou começar com o júnior, que é o primeiro estágio da carreira, né? Júnior, né, de pequenininho, né? É, geralmente é assim que as pessoas contratam o profissional que é início de carreira, ele é assistente, é júnior, que o pessoal classifica o cargo, né? E como a gente está falando de promoção em corporativo, a gente vai usar esses termos do corporativo mesmo, para ficar mais alinhado aí com o que o pessoal está procurando também, né? O júnior é aquele cara que está mapeando o mercado, às vezes ele está pivotando, é o que o Diego chegou e falou agora, assim, não, no outro mês eu estava tentando fazer agora, 2 meses depois quero fazer uma coisa. Eu acredito que, vou até passar essa bola para o Diego, que eu acho que ele é uma pessoa que consegue ajudar bastante, ele gosta bastante dessa questão de tutoria. É,
como que você entende assim a orientação pro júnior e assim quais seriam umas habilidades que ele iria desenvolvendo para chegar num próxima etapa assim para ter uma promoção de júnior para pleno, que seria o caminho é, assim mais habitual das empresas, né? Às vezes toma promoção dupla, né? Mas é de júnior para pleno geralmente que se caminha. Perfeitamente. Primeiro passo, como vimos, se manter em alguma coisa é algo já bem diferencial no mercado de trabalho hoje em dia, porque muitos, como vimos, né, mudam o tempo todo. Segundo ponto, saber o que quer. Se você é júnior, você ainda está se descobrindo, enfim, mas assim que possível, saiba o que quer. Porque a gente já até comentou isso, supra comentado por aí, né? A história lá da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E ele se aplica o tempo todo porque é algo muito realista, né? Nós precisamos saber o que queremos para poder daí realmente sentar, estudar, direcionar a nossa vida nesse caminho. Se você ainda não sabe, você vai precisar de autoconhecimento, de reflexão, de observar a si mesmo, né? Talvez antes de dormir, alguma coisa assim, para ir se descobrindo. Mas uma vez que você saiba o que quer, foque nisso. Outro ponto. Uma vez a minha filha falou assim: minha filha é tão maravilhosa, gente, vocês não têm noção, ela é incrível demais. Eu acho que ela não sabe o quão incrível ela é, às vezes, ela é absurda. E ela, com 18 anos, ela já guarda dinheiro, enfim, ela é um negócio inacreditável. E ela me pede conselhos, né? Que também, para mim, eu me derreto todo. E ela falou assim para mim: eu tenho X reais guardado. Claro, uma pessoa, né, que está estagiando com 18 anos não é X reais, né? É X reais guardado. E o que que eu faço? Aonde eu invisto? Ela estava pensando que eu ia falar, não, essas ações, e quando, né, você coloca aqui, investe aqui, daí você movimenta, aqui vai ter liquidez, blá, blá, blá. Falei, rapaz, na sua idade e este montante, primeiro, criar referências, viajar, se você puder, gastar esse dinheiro, viajar, mudar de empresa, mudar de ramo, conhecer outras áreas, experimentar, conhecer. Segundo, o melhor investimento que você pode fazer com esse dinheiro é a educação. É conhecimento, formal ou informal. Se você gosta de uma faculdade, vai fundo. Se você não gosta, tem espaço para você no mercado, ainda mais na época de hoje, a época da IA, né? Tem espaço para você sim. Vai buscar informação, vai buscar conhecimento, vai ver pesquisas do que realmente está pagando. Tá vendo como é tudo sobre o que quer e o que não quer, Thiago? Porque, ó, o cara pode querer dinheiro, que é bem natural, mas o cara pode não querer. Também tá tudo bem, né? Tem gente que não tem essa aspiração de muito dinheiro na vida e tá tudo certo, né? E daí a aspiração do cara é conhecer o mundo. Show! O importante é saber o que se quer. Eu conheci outra pessoa que falava assim: não, a minha inspiração é ter 1 milhão de reais na conta só para eu olhar e falar, tenho. Tá bom, quem sou eu para julgar o cara? O cara tem que saber o que quer. Aí tá ótimo. Agora, se eu vou julgar o que ele quer ou o que não quer, aí não é problema meu. Sabendo o que quer, fazer tudo o seu possível para chegar lá, através de estudo, através de referências, de pesquisas de mercado, de validação diária das oscilações que estão acontecendo no mundo, porque o mundo é muito dinâmico, né? E você precisa estar por dentro. Então, o júnior, ele é chamado a isso, a se autoconhecer, a se aprofundar e a engatar a terceira marcha, a quarta marcha, uma vez que ele definiu o que ele quer para a vida dele. Aprendizado é essencial. Diego, vou fazer um complemento agora na tua fala também. Como a gente comentou, né? A gente tem a questão da carreira em Y e não tem problema se você está se desenvolvendo numa carreira, mas eventualmente entendeu. Inclusive, a tua carreira ela pode em algum momento
parar, né, por questões N aí do mundo que está acontecendo, e você precisa se reinventar, né? Essa é uma hipótese de você ter que trocar de carreira, por exemplo. E a tendência é que você entre, né, quando você está iniciando como júnior. E, como a gente já falou, inclusive em outros episódios, existem dois grupos, dois conjuntos de habilidades que são as soft skills e as hard skills. Né, a soft skill tem a ver com a tua habilidade mais humana, né? Aquele teu desenvolvimento que tem a ver com não é muito prático, não é algo, inclusive, que você pode fazer uma prova e ver se você tem aquela habilidade ou não. É no dia a dia. Já as hard skills é o teu desenvolvimento técnico. Então, se você está como júnior, em qualquer processo que seja, qualquer carreira que seja, qualquer empresa que seja, a expectativa é que, de fato, você está se desenvolvendo na parte técnica. Então, uma dica muito importante para um profissional júnior: não tenha medo de perguntar. Você já está como júnior. Então, se você tem alguma dúvida, procura. Se você não entendeu, levanta a mão e pergunta. Se você acha alguma coisa, busque ter certeza. Então, assim, demonstre que de fato você está ali buscando esse conhecimento que, hipoteticamente, como você ainda está como júnior, você não tem. Já demonstre o teu interesse por isso. Isso eu acho que vale muito a pena frisar para quem está nessa carreira, nessa etapa da carreira de júnior também, Diego e Thiago. É, é réplica e tréplica, igual políticos aqui, né? Um minuto, É. tá perdendo tempo com Candidato. risadinha, hein? Sem cadeirada, gente. Meu Deus, vamos lá. Então, assim, uma coisa que é importante também, gente, porque assim, eu estou me colocando bem no lugar da descrição que o Paulo está dando, e quantas vezes já fui essa pessoa, e eu sei como é para você, e eu sei. Sabe o que que acontece muito, Paulo? Hoje em dia, a galera fica vendo meme no Facebook, meme no LinkedIn. E é verdade que aquilo acontece, mas não é regra. Sabe qual meme que me lembrou enquanto você falava? Que tem uma piadinha, assim, né, nas comunidades aí de profissão, que fala: não tenha, primeiro dia, não tenha medo de perguntar, segundo dia é um vídeo de um cara quebrando tudo só porque você perguntou, né, dando um ataque de ira contigo porque você perguntou. E a pessoa vê às vezes esse vídeo curto no scroll do celular e acha que aquilo é verdade, e isso causa nela um medo de perguntar. Gente, apesar disso existir, não é regra, é exceção. Tá? É o que eu acredito, pelo menos na minha área, né? Eu só posso falar pela minha área. A maioria das empresas tem alguma noção, alguma consciência, no mínimo, de que o júnior está ali, sim, para se desenvolver profissionalmente. É claro, ele tem que entregar resultado, ele tem que sentar e trabalhar, ele tem que mostrar que ele tá, não, tá aqui, ó, o que você me solicitou, se o que você me solicitou é condizente com o trabalho de um júnior, né? Então tá aqui o trabalho que você me solicitou, e sempre perguntar, né? Não é feio perguntar, é feio não perguntar, né? É essencial perguntar, porque assim, é uma etapa de aprendizado, né? E aprendizado e de feedback. Então, assim, tanto você está começando a carreira, você pergunta, tanto o gestor ele também tem que te falar se está legal ou não está legal, ele tem que te orientar. Se é júnior, você está lá para aprender, tá? Vou te falar uma coisa que acontece no mercado, porque o júnior ele é mais barato, né, do que um pleno e um sênior. Às vezes os caras te contratam como Ah, júnior é e te verdade. exigem como pleno, Uhum. né? Mas você tem que entender o lugar que você está. Escolher a empresa também é uma parte da carreira, né? Você vê que a empresa está ali, que não está encaixado, é talvez um momento de você chegar, pô, vamos pensar numa outra opção, né? Todo momento é momento de repensar, né? Aproveitar o que você já aprendeu, né? E aplicar isso para o teu futuro. Não é um trilho, né? É uma trilha. Pessoal, meu, eu achava que falar de júnior ia ser bem mais simples, mas tem muita coisa no início de carreira. É, queria avançar um pouquinho pro pleno, assim, fazendo bem a escadinha, tudo bem encaixadinho aqui na minha cabeça, né, para ficar claro, né, nessa questão dessa árvore, desse tronco da árvore aí para vocês que estão acompanhando. O pleno é o cara que tem um pouquinho mais de maturidade, ele desenvolve atividades que são intermediárias, né, que
consegue ter uma certa autonomia, dá contribuição significativa para o time, né? E tem um domínio bom assim do que faz. Só que essa aí eu acho uma etapa perigosa da carreira. É uma etapa em que as pessoas às vezes patinam. É aquela carreira em X, eu vejo que ela aplica muito aqui. Porque a maioria dos profissionais, até as empresas, têm essa expectativa de contratar uma pessoa que consiga, pô, pelo menos desenvolver um trabalho ali e tal. E tudo bem, se for para frente, beleza, se for para trás, tipo, vai embora e vida que segue, né? E muita gente fica nessa, né? De vai e volta, troca de empresa e nunca cresce. Paulo, eu acredito que tu tem já história nessa tua carreira, né? De gente que parou, de gente que foi. É, tu consegue trazer algo para gente aí que faça com que as pessoas evoluam e se reconheçam como plenos, e evoluam, né, para um próximo estágio de sênior? Olha só, cara, tem uma coisa que eu aprendi no dia a dia, tem uma coisa que eu entendi, vou falar dessa forma, é, que é o seguinte: se você, a gente acabou de falar do júnior, né? Se você quer ser promovido para pleno, você precisa buscar trabalhar e entregar como pleno antes de estar como pleno. Tudo bem, pode ser que tenha alguém aí que me questione, que diga, pô, não, tá errado, não é assim. Eu tô dando para vocês aquilo que eu pratiquei. Tô dando para vocês aquilo que eu pratico hoje. Se eu quero ser um supervisor, eu preciso me portar como um supervisor antes de ser promovido para supervisão. Porque enquanto eu tiver sem a função, trabalhando, me dedicando, mostrando o meu compromisso, a minha liderança vai observar e vai dizer: puxa, essa pessoa tem o perfil que eu preciso. E daí a oportunidade vai nascer. Se eu faço ao contrário, se eu estou como júnior e acho que eu só preciso começar o pleno, né? A gente vai começar a falar do pleno agora. Ele tem um pouco mais de autonomia, ele começa a fazer as tarefas sozinho, ele começa a resolver problemas por conta e vai lá depois só explica e apresenta: ó, já resolvi isso. Se você vai esperar atuar dessa forma apenas depois que for promovido a pleno, desculpa, a tendência é que você não seja promovido a pleno, você não saia daquela primeira etapa. E daí tem uma história que para mim ela é marcante, assim. Vou tentar ser breve aqui, porque nessas horas eu me empolgo. Eu tinha 3 ou 4 anos de empresa, mais ou menos. Eu era comprador. E eu era um bom comprador. As minhas compras estavam em dia, né? Minhas entregas lá, os meus clientes internos, eles estavam satisfeitos. E eu tinha uma pessoa que trabalhava ao meu lado, literalmente ao meu lado, que estava passando por alguns problemas nas tarefas que ele fazia, e o papel dele era outro, né? Ele não era comprador, a gente chama de fiscal de contrato. Ele atuava lá num perfil, atuando, acompanhando as empresas e tal. E eu vi que aquele colega estava passando por dificuldades. Eu não sabia fazer o trabalho dele, eu não sabia o que era ser um fiscal de contrato, eu sabia o que era ser um comprador e fazia bem feito isso. Eu cheguei para minha liderança, antes mesmo de falar com meu colega, eu cheguei para minha liderança e falei: liderança, eu acho que eu posso ajudar o meu colega aqui. Não vou citar nomes aqui para respeitar a galera, mas eu falei: ó, eu acho que eu posso ajudar meu colega. Eu entendo bem de informática, eu sou técnico de processamento de dados, eu gosto dessa parte. Eu estou vendo que ele está patinando ali em algumas coisas, porque ele precisa ir para campo, precisa voltar, precisa resolver e tal. Eu acho que eu posso continuar fazendo tudo que eu faço. Olha só, galera. Eu posso continuar fazendo tudo que eu faço e eu posso ajudar ele ainda. O que que significa? Eu tinha tempo ocioso. Eu tinha tempo ocioso, a minha liderança, eu assumi para a liderança e falei assim: ó, tudo que eu estou fazendo, tem um tempo aqui que está vago. Se você está como júnior e está aproveitando o teu tempo vago para fazer outras coisas, frase do Diego que eu gosto, tá tudo bem, é uma opção que você faz. Agora, se você está disposto a fazer alguma coisa a mais, você precisa olhar para você como se fosse o teu chefe e dizer: pô, o que que meu chefe esperaria de mim agora? Cara, se eu tenho tempo, eu fui lá e me ofereci para ajudar. Isso durou 3 meses, galera. Em 3 meses, eu deixei de ser comprador. Falei: não, agora o pessoal falou: agora você vai ser só fiscal de contrato. Porque eu mostrei que eu podia fazer alguma coisa melhor ainda do que eu fazia. O pessoal remodelou aquilo e aquilo me abriu uma oportunidade, galera, tão, que eu não imaginava. Naquela época, eu trabalhava em outra cidade. Eu morava em uma cidade e trabalhava em outra cidade. Eu tinha que ir e vir. A vida era um pouquinho corrida, mas eu estava na época de gastar essa energia.
depois de 2 anos, mais ou menos, a minha oportunidade de ser transferido apareceu exatamente porque eu estava fazendo aquela atividade. Se eu estivesse fazendo a primeira atividade lá de comprador, eu não teria tido essa transferência, até porque tinha outras pessoas que não tiveram, mas porque eu tive essa postura, né, essa proatividade, de buscar fazer algo a mais. Eu mostrei para minha liderança, eu tive a promoção que o Thiago falou e ainda tive a oportunidade que eu estava tanto buscando. Então, a dica forte daqui, que serve para todas as fases, se você quer de fato mudar de nível, você precisa buscar se comportar como aquele nível que você está almejando. Meu Paulo, caneco, que história isso é incrível. espetacular, né, Cara, Diego? essa história é muito cruel, cara. Só deixa eu... Calma, Thiago, deixa eu só falar uma coisa. Essa é a definição, Paulo. Quando que eu promovo alguém? E essa é a minha regra aqui no fundo da minha mente para todos os casos. Quando, ao olhar para aquela pessoa, parece incoerente o que ele está fazendo com a função que ele tem. Quando parece esquisito, quando parece não fazer sentido. Quando o cara é no papel um júnior, mas eu tô vendo ele atuar como um pleno, e não é de hoje, já fazem meses, né? Ou ele é um pleno, eu tô vendo ele atuar como um sênior. É incoerente, é esquisito, gera uma vibe ruim, né? Pelo menos para mim, é desconfortável. E o colaborador, e eu falo isso para os meus colaboradores aqui na empresa, eu explico desse jeito que estou explicando para vocês e falo, vocês têm que me gerar este desconforto. Vocês têm que querer ser promovidos e têm que querer me gerar esse desconforto. E o que você falou também do tempo ocioso, cara, putz, e isso vai ser um diferencial cada vez maior numa geração com tanto. A gente falou isso no programa passado, né? Gestão de tempo, com tanto ralo de tempo, né? De distração, e tanta coisa que a pessoa às vezes pode ter preguiça. E aí, se você tem um colaborador que tem preguiça, tá entregando, o meu trabalho eu já fiz. A oportunidade que você tinha ali, né, de falar, não, o meu trabalho eu já fiz. Você ia estar lá até hoje, talvez, né? Com uma grande probabilidade, inclusive. Não, o meu trabalho eu já fiz, é verdade. Isso eu também aprendi no meu primeiro emprego CLT. Eles falaram assim, Diego, quando você terminar o seu trabalho, fale, era departamento financeiro, tinha umas 12 pessoas assim na sala. Fale em voz alta para todo mundo. Alguém precisa de ajuda? Era a regrinha do departamento financeiro lá, né? E deu super certo. Diego, você fez eu lembrar de uma história, cara, que de verdade vai me emocionar aqui, porque eu já estou sentindo, o coração até bater mais forte. E eu nem lembrava muito bem, eu lembro dessa história de vez em quando, galera. Quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, eu trabalhava com meu primo. Meu primo tinha uma loja de som automotivo e eu trabalhava com ele, né? Eu era empregado dele. E um dia eu fui para casa do. É o avô dele, né? O avô de sangue dele, mas eu tratava como meu avô também, né? A gente chamava ele de vô Dudu. E eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu entrei no quarto, ele estava na cama. Ele me chamava de português, era um apelido que só ele me chamava. E ele, ei, português, como é que tá o trabalho? E eu falei, avô, tá bom, tá legal. Aquela resposta retórica, assim, né? Tipo, não, tá, isso aí, tá legal. Aí ele falou essa frase pra mim, ó. Ele falou, aí, quando não era português, era Paulinho, né? Paulinho, quando não tiver nada para fazer, pega uma vassoura e varre o chão. Ele falou essa frase para mim, cara. Ela entrou no meu coração de um jeito assim, ó. E eu vou dizer para vocês que quando eu me ofereci para ajudar o meu colega, eu não lembrei dessa frase conscientemente, mas eu acho que inconscientemente ela estava lá, sabe? Quando não tiver nada para fazer, pega uma vassoura e varre o chão. Talvez você que está ouvindo a gente não é necessariamente pegar uma vassoura e varrer o chão, mas é olhar para o lado e dizer, puxa, o que que eu posso fazer a mais? E não é porque você vai ser explorado, tá, galera? É porque você vai construir algo para você mesmo. Não é só altruísmo, tá? É você construir algo para a tua carreira. O que que as pessoas vão enxergar quando olhar para você? Pô, essa, Diego, você fez eu alcançar uma lembrança legal aqui, cara. Meu, que conversa espetacular, gente. Meu Deus do céu. De novo, né, cara? Muito legal fazer esse podcast com vocês.
sabe o que que eu peguei aqui, né? É uma coisa meio ontológica. Vou dar uma filosofada aqui, pessoal, mas não vou sair do tema, prometo, tá? É, primeiro, trazer uma referência de um livro que é um clássico de finanças, até meio de aeroporto, Pai Rico, Pai Pobre. Né? Uma das coisas que ele chega e fala assim, ó, primeiro você dá dinheiro para depois receber dinheiro. Né? Isso parece uma regra da realidade. Você não recebe dinheiro de graça, daí depois você vai pagando as coisas. Você não fica rico, né, sem entregar algo. Né? Tem essa ordem das coisas, né? Por que que eu estou falando isso? Porque as pessoas elas acham que elas vão começar a trabalhar como pleno quando tiver o cargo do pleno. Ele precisa ter o cargo para trabalhar. Não, não é assim. Você é para você ter. Né? É diferente. Então, assim, você mostra que você consegue entregar, que você tem autonomia, que você consegue contribuir. Daí você fala assim, meu, eu tenho trabalho com profissional, você olha, profissional, o cargo da cadeira dela é de júnior, mas ela tem capacidade de pleno. Tô com esse mesmo constrangimento que o Diego chegou e comentou. E é impressionante isso. Né? Porque e é muito bom você trabalhar com uma pessoa assim, pô, você vê que a pessoa ela tá crescendo. E a alegria de trabalhar com alguém, você vê que a pessoa tá crescendo, porque você se força a crescer também, né? É, E isso, cause esse constrangimento, desculpa, Thiago, de forma ativa. É possível, tá? Estude até certo ponto que se torne constrangedor para o seu contratante te manter naquela posição. Que o teu próprio time comece a olhar para você e falar, não, não é possível, eu nem sabia, a pessoa vai falar isso para você, eu nem uhum. sabia que você ainda era estagiário, você está brincando comigo. Ou que você é júnior, não. É palhaçada isso, né? Estude nesse nível de ser incoerente a sua função. E eu vejo que essa é uma parte perigosa da carreira, porque a maioria das pessoas pensa assim. O Paulo comentou com um brilhantismo espetacular. Ah, eu entreguei o meu, então tá beleza. Eu fui pago para isso. Eu não vou fazer mais do que eu fui pago. A empresa não merece que eu faça mais, né, do que eu fui contratado. Não vou ser bobo. Tem que ser Não vou bobo. ser bobo. Gente, o que que tu tá fazendo? Tu está simplesmente gastando teu tempo para ganhar dinheiro. Você está trocando tempo por dinheiro? Vamos aqui ir um pouquinho mais a fundo. Essa aí as pessoas elas estão fala as pessoas assim, eu também já vivi dessa maneira. Você fica trocando tempo por dinheiro. Chega uma hora que você não vai ter mais saúde. Então essa relação ela não funciona. Você tem que entender um caminho aí para passar. E por isso que eu vejo que essa parte é muito perigosa, porque é, você não deixa o júnior eternamente porque ninguém tem saco de ficar ensinando. Vamos ser aqui sincero, ninguém tem saco de ficar ensinando a vida inteira a mesma coisa para as pessoas. Então o júnior chega uma hora que ele vai para um lugar, você vai fazer uma coisa e vira pleno. Mas o pleno, ele está numa zona de conforto, porque ele faz aquela coisa com autonomia. Ele consegue estar lá no lugar sem incomodar, ele consegue se esconder, sabe? E nesse joguinho de se esconder, ele fica ali 2, 3 anos numa empresa, daí chega, baixa um pouco o desempenho, faz uma besteirinha, sai, daí vou para outro lugar, fica lá 2, 3 anos, se fica 2, 3 anos, às vezes o ciclo até nem fecha ciclo, né? Vai e fecha. E essa carreira, voltando, né? Eu criei o termo, eu vou falar toda vez, né? É a carreira em X, né? Você está fazendo um X sobre a tua carreira. E isso é muito típico no pleno. Sim, isso descreve muito bem o pleno. A pessoa fica patinando. E olha, eu vou te falar, eu consigo ver os rostos na minha cabeça e vou te convidar, você que está aí nos ouvindo, a ver esses rostos também. Você conhece essa pessoa? A pessoa que tá todo final de semana e ninguém tá falando sobre certo e errado aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tô falando sobre um perfil. O perfil dessa pessoa é todo final de semana fazendo churrasco, todo feriado indo pra praia, falando um monte de frase de efeito. Ah, Deus mandou nós ser bom, mas não mandou nós ser bobo. Não, eu não vou deixar que explorar eu assim, não. E vai falando um monte de frase de efeito, frase de efeito, frase de efeito. Conseguiu pensar num rostinho? Legal. Essa pessoa foi bem sucedida ou não? Perguntando para você. Todas as que vêm na minha cabeça não foram. Ah, mas vou deixar a empresa me explorar, não sei. Pelo amor de Deus, cara, seja um pouquinho, né? Vamos ser um pouquinho além. Como o Thiago diz, não é, o Thiago, o Paulo também, não é apenas altruísta ao oferecer ajuda.
É egoísta, sim. Eu estou vendo o meu lado, eu estou vendo a minha carreira e eu preciso me comportar como um profissional que vai além, caso eu queira ser promovido. O pleno, como a gente tem colocado aqui, ele corre esse risco da zona de conforto, de achar que a empresa é tipo a mãe dele e que é obrigada daqui a um ano dar uma promoção para ele. E não vai acontecer. Não se acomode. Agora é a hora de acelerar ainda mais. Você acelerava um monte quando era júnior, estava apaixonadão. Agora não é hora de descansar, porque você cansou de ser júnior, eu vou descansar como pleno. Agora é hora de você ir além para realmente se estabilizar na sua carreira, né? E assim, como pleno, você vai empilhando uma série de conhecimentos, né? Você vai tendo domínio técnico daquilo, né? Até um ponto que você começa a extrapolar. Tu vai virando especialista já, tu já cresce para sênior. Não sei se vocês estão percebendo, mas essa questão de júnior, pleno, sênior é meio que uma evolução natural. Você vai se dedicando, tu não sabe nada. Tu vai empilhando conhecimento. Você sabe já alguma coisinha. Pô, tu vai atrás de outra coisa, né? Até o Paulo, o legal do exemplo do Paulo é que assim, ele era um pleno, ele voltou para uma característica de júnior, que é a questão aprendizado, iniciativa, que é muito próprio do júnior, para chegar e pivotar para uma outra carreira, né? E naquela lá ele pivotou de carreira, né? Pivotar é um termo tipo trocar de carreira, mas eu utilizei o termo em inglês porque eu sou meio Faria Limer, né? É, então, ali ele se encontrou e foi para uma crescendo, né, e tendo mais conhecimento, que é típico do sênior, porque agora eu quero puxar mais essa coisa do profissional que é mais experiente, que é o profissional sênior, né, da carreira. O cara tem experiência de 5, 10 anos, né, então ele já ciclou um, dois ciclos, já conseguiu ter resultados, entende bem daquilo que está fazendo, resolve com problemas complexos, mas acho que o principal diferencial do sênior é que ele consegue ainda ter uma habilidade de além de técnica, ele consegue ainda ter um relacionamento interpessoal, né? E fazer uma gestão de pessoas, de projetos, né? Ele não pode, ele não consegue desenvolver o trabalho dele com qualidade sozinho, né? Que é uma coisa que o pleno faz tranquilamente. Ele precisa de algum apoio, de alguma articulação de fora. Eu vou dar uma pimentadinha aqui. Esse tipo de profissional, ele é o que todo mundo quer? Ou ele é um profissional que é arriscado para o gestor que está acima dele? Ele é o cara que vai puxar o teu tapete. Eu tenho uma opinião muito bem formada quanto a isso, Thiago. Se o gestor acha que ele é o cara que vai puxar o tapete dele, a gente tem um problema no gestor. Então começa por aí. Mas vamos lá. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre o sênior. Uma coisa que é interessante, galera, é... e vou contar um caos aqui de novo, que eu acho que vale a pena a reflexão. Hoje eu tive que levar meu filho no médico. E essas horas é a hora que o Diego fica louco, porque ele acha que eu vou fugir do tema. Eu tive que Eu levar meu filho no também. médico. Ai, meu Deus do céu. Fiquem aí. Não, é, vai voltar. E para resumir, galera, ele teve uma lesão no tendão, porque ele foi fazer um exercício e ele me viu fazendo exercício e quis colocar a mesma carga que eu coloco para fazer um exercício lá, exercício de panturrilha. Ele quis colocar a mesma carga que eu coloco para ele fazer. O que aconteceu? Ele se machucou. E hoje teve que ir no médico e vai ter que fazer lá um acompanhamento e tal, tomar um anti-inflamatório para poder passar essa dor e poder ele voltar a fazer exercício. E a frase que eu falei para ele, galera, saindo do hospital é: filhão, respeite os processos. Então, assim, ó, galera, respeite os processos. Não adianta você olhar para o sênior e querer chegar lá no nível dele sem respeitar os processos, né? Não adianta você olhar, meu filho olhou para mim e falou: ele colocou tanto ali fazer exercício, vou colocar igual agora e pá, pronto, deu problema. Então, assim, a carreira de pleno que a gente falou é uma das mais longas, porque você está ali de fato tendo esse desenvolvimento todo para você chegar onde você quer chegar, como o Thiago falou. E nesse sentido, você vai.
claramente demonstrar, o Diego comentou isso antes lá, e eu também tinha falado alguma coisa, que é onde você está chegando no ponto, no eixo, onde você vai começar a escolher para que lado você vai. Se é para a parte de consultoria, se é para a parte ali de especialista ou para a parte de gestão. Então, sim, você vai estar se aproximando da sua liderança. E isso é normal. Agora, uma coisa que é muito importante, galera, a gente já teve várias falas aqui hoje que tem que tomar cuidado porque assim, você precisa de fato demonstrar todo seu potencial, mas você não pode perder humildade e honra. Seu chefe continua sendo seu chefe. Você precisa ter essa humildade, porque senão você fica soberbo demais, né? A gente falou aqui, se comporte como pleno, sendo júnior, se comporte como pleno, sendo pleno, se comporte, busque, né, conhecimento, desenvolvimento, soft skill de sênior. Aí você vai no cafezinho e começa a falar para os seus colegas, não, porque essa empresa, porque eu sou não sei o quê, porque isso aqui é lá, isso aqui é lá. Meu, a galera pode até dar risada junto com você na hora do cafezinho, mas na hora que acabar o cafezinho, talvez a galera dê risada de você, porque você está sendo soberbo. Então, cuidado com isso. E isso é soft skill. Não, é chato É, isso. É chato. O cara fica se autopromovendo, não tem nada a ver, não faz sentido. É melhor você mostrar, pessoal, olha, não precisa falar que você está fazendo, que você é o palestrinha, que você é o bambambam. Bam, bam. Meu, é Chegou no feio. ponto perfeito, Tiagão. Então, assim, mostre tudo isso que a gente falou, galera, com atitudes e com entregas, não com fala vazia. Então, isso é um ponto Boa. que tem que ter cuidado. E nesse O ponto que Paulo você está ficou, ali, o Paulo ficou igual o Jornal Nacional agora, quando tem a foto da pessoa, mas o áudio É tá rolando, né? correspondente internacional, né, cara? É Coisa outro nível. que o É vídeo outro dele nível. travou. Mas continua, cara. É assim tá ótimo. Vamos lá, vamos terminar esse argumento que tá bom. agora que eu reparei que realmente eu estou travado ali, estou correspondente internacional, hoje, galera, diretamente de Roma. Não, brincadeira, vou mudar o foco aqui. Mas é isso, galera. Eu vou passar a bola para o Diego aqui, para ele comentar um pouquinho mais sobre o sênior ali também. Deixa eu roubar tua bola, Diego, porque sabe que eu vou fazer rapidinho, já te passo para você fazer o gol. Sabe o que que é interessante? Porque assim, quando você é sênior, quando você está chegando nessa etapa, o relacionamento interpessoal é o principal diferencial dessa etapa, desse nível hierárquico que você está. Então, o relacionamento interpessoal, ele tem uma outra palavrinha que você tem ali também, que é mais popular, que é network. Então, assim, pô, como que você constrói um network positivo? Primeiro ponto é falando bem das pessoas, você construindo aquela rede de amizade. Ninguém constrói uma rede de amizade atacando e minando a outra pessoa. Porque no final das contas, você está querendo apoio daquela pessoa lá e você está minando ela, toda aquela construção que você fez vai chegar uma hora que ela vai ruir, daí você tem que fazer o trabalho de novo. Então, é até uma ideia meio burra. Desculpa, tá uma palavra meio forte, né? Não é inapropriado, né? Você é, ficar meio que queimando a pessoa, porque você mesmo vai acabar não conseguindo crescer, né? Você puxa o É que tapete, é mas não. prazeroso, né, Tiaguinho? É prazeroso fazer fofoca. Daí a gente vai nas virtudes humanas, né? Exato, Vícios e né? virtudes, né? Tema No de outro pecado, podcast. né? Enfim, essas coisas assim, mas de fato falar mal dos outros, fazer fofoca, gera endorfina. E a gente sabendo disso e sabendo que determinado profissional está na luta contra isso e não está seguindo a correnteza, ali vemos um líder, né? E não num cenário onde ele segue a correnteza e tá no cafezinho junto com todo mundo e falando mal. Não, o Veja, cafezinho é legal. É importante para criar não laços, sim, mas você necessário. tem que usar ele para criar laços, não para chegar e ficar falando mal da outra pessoa. Porque assim, vou falar a verdade. Você está falando mal agora. Mas aquelas pessoas, elas vão guardar aquilo quando elas puderem falar que você falou mal para te prejudicar, certamente o farão. Então, não dê munição para o inimigo. Vou te dar uma dica que eu vi que funciona e que é virtuosa e que é muito melhor você ser uma pessoa melhor do que você ser um gestor que ganha um pouco mais, 1.000 pila a mais, né? A tua hombridade vale mais que dinheiro. É Para verdade. mim, vale mais, pelo menos. Não, e eu já vi pessoas falando assim, não, fulano de tal não fala mal de ninguém. É, admirado, assim, porque realmente percebeu que no momento da fofoca o fulano ficou na dele.
Então, essa sim é uma dica muito importante. O pleno querendo ir para sênior, como já falamos, as soft skills são imprescindíveis. A tua técnica realmente tem que passar para a ser uma técnica de sênior, mas também tem que ter soft skills. Porque o sênior, pessoal, ele vai ser visto pelos demais da empresa como referência. E muitas vezes acontece do sênior chegar a sênior cansado, tóxico, traumatizado, machucado. E daí, uma vez que ele chega lá, ele, sei lá, tem um sentimento às vezes de vingança, ou às vezes de se fechar, ou às vezes de ficar recluso. E o júnior que está entrando agora nessa empresa, o júnior que esse sênior já foi. O júnior está chegando e olha para aquele cara e fala: é assim que eu tenho que ser para chegar lá, e a gente perde um talento incrível aqui, né? Pô, tô falando disso aí, agora o final a gente vai evoluindo nos podcasts, a gente vai lembrando de outros, né? Quando a gente falou de paternidade, é exatamente isso que ocorre, né? Pô, a gente não sabe por que que os filhos eles fazem as coisas, e daí a gente olha para nós mesmos e fala assim, pô, eles fazem porque nós fazemos. E é muito interessante porque esse comportamento que a gente vê na família, ele é bem típico também nas empresas. Isso vai formando a cultura da empresa. Se você vê que o cara que chegou longe, ele tem certo comportamento, o cara que está entrando ele vai olhar lá para cima e falar assim, ó, eu tenho, como o Diego falou, eu vou chegar ali se eu me comportar assim. Se o comportamento não for bom, meu, tu vai sofrer pra caramba até chegar lá, entendeu? Até tu tá na hora de bater. E assim, vamos colocar, vale a pena? Essa empresa, daí é uma questão assim, tá, de escolher a empresa. Pô, essa cultura da empresa é legal, né? Às vezes você tá, como o Paulo falou, né? A passagem de pleno para sênior geralmente é a mais longa. E se tá demorando demais para você, você tá angustiado, você se sente sênior e mesmo assim não recebe isso e tá às vezes meio puto com a liderança ou com o mercado como um todo, enfim, olha para suas soft skills. Olha com sinceridade, com honestidade intelectual. Olha como alguém de fora olharia. O que você acha de você sendo visto como sênior? Você é admirável, você é, como Paulo sempre diz, honrado, você tem hombridade, ou, né, a hombridade neste cenário vale para homem e mulher, enfim, né? Mas você tem essa cumplicidade de ser admirado pelos outros e ser espelho para os outros. Então, isso também é importante quando a gente vai promover alguém para sênior. E às vezes o líder sabe, tá? O líder sabe que determinada pessoa já tem a técnica de sênior, mas ainda não está lá no sentido de ser admirado pelos outros, e daí você não pode promover para não estragar seus júniors, né? Com uma má referência. O Diego tocou no ponto que o Thiago falou agora há pouco e eu vou reforçar só para não perder essa oportunidade, galera. Se você está ali na carreira de pleno e você está entendendo que, puxa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já estou preparado, mas você não está percebendo essa contrapartida da tua liderança, busque ela no sentido de feedback. Né? Episódios anteriores, assim, sente com a sua liderança, naquele diálogo que precisa existir. Ah, mas na minha empresa não acontece. Promova você. Se a tua liderança não te chamou para dar um feedback, chame a sua liderança e fala, liderança, gostaria de trocar uma ideia contigo. Senta com ela e fala, puxa, estou fazendo isso, isso e isso. Queria saber onde mais eu posso ajudar? Onde mais você acha que eu poderia me desenvolver? Do mesmo jeito que o Júnior, a gente comentou lá que vai buscar mais o feedback, não tem problema nenhum o pleno buscar o feedback, na verdade faz parte do desenvolvimento. Ele precisa construir isso para que ele saiba, puxa, estou no caminho certo, não estou no caminho certo, como que eu faço para continuar caminhando, como que eu faço para acelerar mais a minha caminhada, e assim vai indo. A vida não é um jogo de videogame, assim, que, passei pela fase de júnior, agora as habilidades de júnior não vão ser mais aplicadas. Passei pela fase de sênior, de pleno, não terei mais habilidades de júnior e de pleno, terei só de sênior. Não, é uma construção aí. É, então, nessa construção aqui, eu queria encaminhar um outro assunto que, assim, já vai fazendo você crescer mesmo e fazer com que a tua cabeça exploda assim, né? Dê um boom na cabeça daquele. Então eu queria
passar por um outro tema, assim, porque assim, tudo essa escalada de carreira, você vai crescendo e vai mostrando, vai sendo antes de ter, né? E tem um tema que é um tema para um outro um podcast, mas o gestor ele tem uma característica liderança de intraempreendedorismo. É, eu queria que nessa questão ali de você escolher no Y ali, abordássemos essa questão dessa liderança, desse empreendedorismo de uma maneira breve ali para a gente dar esse próximo passo do sênior, né? Porque a gente vai entregar o quê? Pô, como a gente sai do júnior para o pleno, do pleno para o sênior e do sênior para a carreira de gestão? Entendo que o empreendedorismo é o ponto que a gente consegue fazer essa guinada. Tiago, eu vou tomar a liberdade de discordar com você, porque pareceu que você comentou agora que a parte do intraempreendedorismo vai iniciar nessa etapa do sênior. Mas eu vou dar a minha opinião, cara. O intraempreendedorismo começa quando você entra na empresa. Se você é júnior, você pode ser um intraempreendedor. Pleno, sênior, master. Por quê? O que é ser intraempreendedor? A gente vai ter um episódio de empreendedorismo com o nosso master aqui no assunto, que é o Diegão. Mas você não precisa ter uma empresa para se comportar dessa forma. Você pode estar como empregado, como CLT, como concursado, talvez, e mesmo assim se comportar como dono da empresa. O que isso quer dizer? O que o dono da empresa. Galera, pensa comigo. O que o dono da empresa faz? Qual que é a característica principal dele? Ele vai fazer as coisas até dar certo. Ele não vai descansar, ele não vai deixar uma coisa dar errado. Essa é a característica do dono da empresa, porque aquele é o ganha-pão dele, vamos pensar assim. O intraempreendedor é isso. Ele olha para aquilo que é a responsabilidade dele, e, de novo, pode ser o júnior, o pleno, o sênior, o master. Ele vai olhar para aquilo que é dele e vai dizer, cara, isso aqui não pode dar errado. E se tiver dando errado, ele vai pedir ajuda. Se começar a dar errado, ele vai avisar para alguém, vai dizer, pô, isso aqui está dando errado, preciso de ajuda, não podemos deixar esse troço dar errado. Isso é ser intraempreendedor. E aí tem uma frasezinha que eu gosto muito para você que já assistiu o filme Robôs, que é, viu uma necessidade, atenda. Para mim, isso é ser intraempreendedor. Você está vendo alguma coisa dentro do teu trabalho que precisa ser tratado, trate aquilo. Se não é tua responsabilidade, se ofereça para ajudar. Se você está vendo que a tua liderança precisa de ajuda, se ofereça para ajudar. Isso faz com que você, de fato, mostre para quem está ao seu redor que você se preocupa com aquilo e que você, de fato, merece continuar avançando porque é uma pessoa confiável nas suas entregas. E a construção de uma imagem, né? Você está construindo que você é uma pessoa com quem pode se contar. E rede, relacionamento não é uma coisa que você tem só para conquistar emprego. É para você realizar coisas. Você, como um empreendedor ali dentro de uma empresa, se você quer realizar projetos, quer crescer e tal, você vai precisar de pessoas de outra empresa, as pessoas da tua equipe. Quando você melhor fizer esse relacionamento, melhor será o teu resultado. E a tua tendência de você ter uma remuneração melhor é mais. Por quê? Porque você entrega mais resultado. Você tem uma correlação entre maior valor e maior valor gerado e maior valor capturado, né? Você tem essa lógica, né? Você tende a gerar um valor, você tem que lutar para capturar aquele valor. Vamos colocar isso, isso é mais um ponto de vista empresarial, mas dentro da empresa, você tende a chegar a fazer projetos que são relevantes, você vai tender a ser promovido e ter cargos que têm possibilidade de desenvolver projetos mais relevantes, né? E isso vai escalando. Até um dia você ser um CEO, que nem o Diego, né? Eu vou dar a carteirada aqui. Eu estava na semana passada num evento onde eu tive a oportunidade de estar numa sala quase particular, assim, né? Enfim, não era totalmente aberto, né? Mas tinha ali umas 50 pessoas, talvez menos na audiência, e tava lá o Thiago Nigro, né? Conhecido como Primo Rico, o Denner, que é dono da V4, que é uma agência grande aí de marketing, né? Bem grande no Brasil, e Lázaro, que é um cara que era meio braço direito do Silvio Santos
no Grupo Silvio Santos, ele é sócio em mais de 40, né? Tá no conselho de mais de 40 grandes empresas e tudo mais. E era aquele bate-bola onde o público ia perguntando e tudo mais. Eu também fiz pergunta para eles e tudo. E uma das muitas pérolas que a gente extraiu nesse dia foi quando o Lázaro falou assim: eu sou eficiente quando sou substituível. Olha que diferente, né? Você ouviu essa frase? Um cara quente igual ele falando: eu sou eficiente quando sou substituível. Veja, gente, o jogo é outro, tá? Você precisa, às vezes, passar por essa dor de crescimento, por essa maturidade de entender que quando você vai intraempreender, você realmente tem que ter a cabeça de empreendedor. E a cabeça de empreendedor, como o Paulo falou, é atuar até dar certo, e é muito sobre o estratégico. Veja, se você imaginar um triângulo, existe o operacional, fazer, executar, criar post, criar código, criar isso, criar aquilo. Você começa, todo mundo começa no operacional, a cabeleireira cortando o cabelo, né? Enfim, o padeiro fazendo pão, enfim, o operacional. Existe o tático já é um gerente, alguém que manja do operacional, está diretamente, está no meio do caminho, falando com o operacional e falando também com o estratégico, né? Fazendo a gestão dessa ponte. E existe a ponta da pirâmide, que é o estratégico. A função do CEO, do empreendedor, é estar no estratégico. Eu comecei a Code em 2020 no operacional. Era só eu. Eu vendia, codava, entregava e passei um ano assim. Depois fui contratando, formando as pessoas, contratando, evoluindo elas, para conseguir, depois de muita luta, depois de anos de trabalho, ir para o tático e depois de anos de trabalho, agora estar no estratégico. É um trabalho, é suado, mas de outra forma você não tem escalabilidade. Você não tem processos, a empresa não cresce, não se desenvolve. Você precisa trabalhar muito para ser substituído. Não trabalhar muito para não ser, né? Trabalhar muito para que, ao ser substituído, você gere um espaço para que outra pessoa possa fazer o que você faz hoje, porque isso precisará acontecer, para que daí você possa estar liderando, né? Não tem como ser promovido se as pessoas precisam de você na função que você atua hoje, né? Tu vai criar uma marra, né? Porque se você é insubstituível, então você vai ser insubstituível. Exato, E você se conseguiu, perder, parabéns. você conseguiu, parabéns. É bem isso. Você queria tanto, só que você queria para não ser demitido, uma mente pequena, desculpa falar, né? Eu entendo o medo, eu já tive um medo, mas é pequeno, eu tenho que dizer hoje, para não ser demitido, e no fim das contas as pessoas queriam te promover e não conseguiram. Você ficou no mesmo lugar. Pessoal, eu vou soltar minhas conclusões e considerações finais. Depois eu vou abrir também o microfone, ou eles mesmos abrem o microfone, porque eu não tenho esse poder tão grande, né, de trazerem os ouros e as considerações finais sobre esse tema, porque senão a gente fala mais meia hora. Eu tenho a impressão que a gente falaria mais meia hora fácil e puxaria mais uns 3 programas, porque a gente começou a falar de empreendedorismo, que é é o que tu vai crescendo, a tua visão de autonomia faz isso ser natural dentro da tua carreira, né? Eu vejo muito a empresa como uma incubadora. Às vezes é interessante você estar dentro de uma empresa para você entender como é uma carreira profissional, como são os processos, como as pessoas arrumam soluções para os clientes, porque às vezes isso não é tão claro, né? A gente não aprende na escola. Infelizmente, a gente não aprende isso na escola. Tem gente que consegue já fazer sem precisar de empresa, mas esse nosso caminho aqui é entender como que as empresas elas se articulam, né, e se organizam para chegar e gerar resultado. E você pode entrar nesse bonde, né, para aprender como ele gera resultado e começar a gerar resultado para você e querer crescer, né, aquele espaço. Você gera espaço para uma pessoa ficar no teu lugar e você vai indo e gerando, subindo aquela escada e essa escada vai até onde você consegue construir ela.
né? E isso é o empreendedorismo e eu vejo que é o topo da carreira, é a realização que você vai fazendo e que você vai criando. Isso ocorre dentro das empresas, né? Você pode ser como empreendedor, ou se você pensar, eu consigo ir para o mercado e para a selva e lutar, você vai, cara, se conseguiu essa robustez dentro da tua carreira, vai e lute. Né? Se você entrega bem, cara, pode ter certeza que você vai para o mercado também, você também consegue entregar bem. Então não tenha medo de ficar dentro da empresa, não tenha medo de sair da empresa, só tenha medo de perder tempo. Perfeito, perfeito. Bom, a minha dica final vai muito de encontro ao que o Thiago falou. Para crescer é preciso arriscar. O Paulo contou histórias incríveis e que haviam riscos ali. Para crescer, você precisa, se colocar numa posição delicada, polêmica, que os outros podem julgar, achar que você está querendo aparecer, achar que você está querendo tomar o lugar de alguém, passar na frente de alguém. Enfim, você precisa saber da sua intenção, do fato dela ser sincera, ser verdadeira, ser real, conversar com a sua liderança, ter objetivos claros, tomar passos, sim, nessa direção. Porque, como falamos várias vezes aqui hoje, o risco é acomodar-se, o risco é achar que a empresa é como era na escola, é achar que a empresa é como é na sua casa. E não é. A empresa é a empresa. E ela vai escolher o melhor para ela, o que gera mais valor para ela, o que faz mais sentido estratégico para ela. Se movimente de forma madura e não infantil para estar numa posição como se fosse um mar, onde está aparecendo onda em tudo que é lado, você está vendo onda grande que vai quebrar em cima de você, você está vendo uma outra ali na frente que é um lugar melhor para você estar, você está entendendo, você está vendo o rasinho que não vai te levar a lugar nenhum, você tem que estar olhando o óbvio que está apresentando na sua frente, não é nada oculto, né? Como está se desenhando o cenário na sua frente de pessoas, de produto, de estratégia, absorva o máximo da sua liderança que você puder e se posicione. Falei, não, estar nessa região vai me beneficiar mais, eu não estou prejudicando ninguém, é aqui que eu estarei porque eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Olha só, o Diego falou lá no início do episódio sobre você entender, né, se autoanalisar e entender a sua carreira. Então, a questão lá do Júnior. E o que eu queria deixar aqui de mensagem final é o seguinte, galera. Você precisa ver sentido no que você faz. Se você acorda de manhã para ir para um trabalho que você não vê sentido no que você está fazendo, já é um problema. É difícil empreender desde júnior se você não vê sentido no que você está fazendo. E quando eu falo ver sentido, você não precisa fazer algo mirabolante, ser algo extraordinário, ser algo assim que, puxa, é de outro mundo. O mais simples que seja o seu trabalho, você pode e deve buscar a satisfação nele. Se você está fazendo aquilo, buscando excelência no que você está entregando, você vai naturalmente sentir satisfação, naturalmente sair, terminar o seu expediente pensando: puxa, hoje eu fiz um trabalho fantástico. Ah, mas eu trabalho com. E eu vou falar isso, não me entendam mal de forma alguma, galera, mas é porque, infelizmente, algumas pessoas menosprezam o que algumas pessoas também comentam que são trabalhos invisíveis, né? A limpeza. Puxa, não, mas eu trabalho com limpeza, isso não é importante. Não é importante? Deixa você limpar para você ver quanto é importante esse negócio. Então, se você trabalha com essa atividade, faça aquilo com excelência. Não importa se você é um arquivista, não importa, nem sei se existe mais isso hoje, né, galera? Não importa se você é um estagiário, se você é um jovem aprendiz, faça aquilo com excelência. Entregue o que você tem de melhor naquilo ali. Isso naturalmente vai te dar prazer, vai te dar satisfação, vai fazer com que você busque cada vez se desenvolver mais. Se em algum momento da sua carreira você vai pivotar, como o Thiago falou, não tem problema. Continue sempre buscando fazer o seu melhor. Isso vai fazer com que você se desenvolva e se realize, e as pessoas vão enxergar isso em você e vão fazer com que você seja promovido. Gostou do tema? Eu gostei bastante, pessoal. Eu ainda vou dar uma super dica, acho que o Diego pode até falar um pouquinho mais, até porque ele é autor dessa dica, né? Tem um livro
que ele está lançando, é um livro digital, e tem um bloco que ele fala de carreira. Pô, é atividade diária, uma pequena açãozinha diária que você tem nesse bloco de carreira aí que você pode também aproveitar. Que legal, que legal. Cara, é isso aí. Eu tô cada vez mais empolgado com ele, né? Com o conceito dele, com a estrutura dele. Esse livro que, querendo ou não, foi uma inspiração divina que eu senti no coração, vindo como um presente de Deus, mas ainda assim ele não é um livro necessariamente espiritual. É como se eu pegasse 13 partes da pessoa, no sentido de a sua mente, o seu coração, o seu espírito, a parte do espírito é a única que eu falo mais religiosa, assim, né? E também falo sobre a sua família, e seu relacionamento amoroso, e seus amigos, e suas finanças, seu empreender, e no meio desses 13 temas, né, dessas 13 caixinhas, uma delas é sobre a carreira e como se consolidar na carreira. E cada uma dessas caixinhas eu passo 28 dias com você, evoluindo você naquela área do seu eu. Né? Então a gente passa 28 dias evoluindo, reflexões, exercícios, ideias bem práticas para você realmente transformar a sua vida na direção, de ter uma carreira melhor, uma carreira produtiva, de forma bem real, bem pé no chão, bem para todos, né? Vamos dizer assim. O livro se chama 365 Dias para Transformar. O link está aqui na descrição. Estamos numa promoção de R$ 44,90 a versão digital. Em breve teremos a versão física. Não perca, tá bom? Um abraço. Isso também é uma dica que vale a pena, né? Se quer às vezes algumas orientações mais práticas para viver integralmente essa questão de carreira, vai encontrar no livro do Diego. Eu vou também colocar aqui algumas questões dos nossos merchants, das nossas redes sociais, onde nós estamos. Nós estamos no YouTube, provavelmente você deve estar assistindo a gente por aqui, a gente começou por aqui, mas também, pô, tem aquela pessoa que quer ouvir a gente no carro, na academia, né, andando, né? Tem muita gente que eu passo aqui de manhã, acordo de manhã, uma galera anda cedo para antes do trabalho. Bom, pega o foninho, coloca no Spotify, a gente está lá também em Resenha Boa, no Spotify, no YouTube e também no Instagram. O Instagram está vindo com alguns reels espetaculares. O nosso amigo Paulo nos ajudando bastante nessa rede social. Criou vários reels, né, que estão bem interessantes do nosso último episódio, que foi gestão do tempo. Então dá uma visitadinha lá, a gente vai colocando e atualizando vocês nessas redes sociais. Acompanhem a gente e estamos aí. Nós somos a sua companhia para a próxima hora que passou. E vamos lá, pessoal. Volte com a gente. Gostamos muito de estar falando e compartilhando nossas experiências com vocês. Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Hey!